Olá, boa noite. Boa noite para você. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de extradição do empresário turco Ali Cipay. Naturalizado brasileiro, Ali é acusado pelo governo da Turquia de apoiar e integrar uma organização terrorista. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Foi exatamente isso. A decisão deste caso, ela foi unânime. E olha só, os ministros da segunda turma dedicaram toda a sessão de hoje para analisar esse caso. Essa que foi a primeira sessão da segunda turma após o recesso do judiciário. Ali ele foi acusado pelo governo da Turquia de integrar uma organização terrorista. Ele está no Brasil há 12 anos e desde 2016 ele se naturalizou brasileiro. E olha só, segundo o governo turco, Ali também teria financiado essa organização terrorista. Isso porque ele mantinha uma conta em um banco lá na Turquia e esse banco foi acusado de ser um dos principais financiadores de um movimento opositor ao atual governo da Turquia. O caso Ali, ele chegou a ser preso no Brasil em abril deste ano, quando ele voltava de uma viagem do exterior, preso no aeroporto de São Paulo, ficou um mês detido na sede da Polícia Federal também em São Paulo e logo depois ele foi para prisão domiciliar. E aí também foi impostas algumas medidas cautelares a ele. E o caso, então, hoje foi definitivamente julgado aqui pela segunda turma. Vamos ver agora como começou esse julgamento. No Supremo Tribunal Federal, o advogado do governo da Turquia rebateu o argumento de que, se for extraditado, Ali Cipay pode ser julgado por um tribunal de exceção. A extradição de Ali Cipay é fundamental para levar um criminoso adiante. O fato trasladado, 1.500 liras turcas, é crime de insuficiência. Não é. É um terrorista que precisa ser levado às margens da justiça. Precisa pagar pela sua participação no maior atentado à democracia da Turquia. Já a advogada de Cipay classificou como um disfarce o pedido de extradição e defendeu que o movimento Hizmet não é uma organização terrorista. Para a defesa, ele é um perseguido político. Na hipótese de extradição, Vossas Excelências, o destino de Ali Cipay já está traçado. No instante em que desembarcar do aeroporto de Istambul, será preso e condenado sem direito à defesa, sem devido processo legal. Necessário ainda registrar e destacar os inúmeros relatos de tortura e morte de opositores políticos no regime penitenciário turco. Durante a sessão, outras entidades defenderam a permanência de Cipay no Brasil. O tribunal que hoje acusa Ali, ele é sim um tribunal de exceção, porque ele foi um tribunal criado à conveniência do governo Erdogan, depois que excluídos todos os magistrados que faziam qualquer postulação de direito de livre opinião. A negativa da presente extradição será um sinal claro, inconteste dessa Corte, em rechaço, em resistência a qualquer governo, em qualquer canto do planeta, que pretenda flertar, que pretenda firmar compromisso com autoritarismo, com a violação do Estado Democrático de Direito. A Turquia é um país do leste europeu. Há 16 anos é comandado por Recep Erdogan. O líder tem formação islamita e sofre acusações de perseguição e violência contra os direitos humanos, principalmente entre os opositores do governo. E olha só, após as manifestações, então, dos advogados, os ministros votaram no caso e negaram esse pedido de extradição. Um dos argumentos é que os fatos narrados teriam ocorrido antes da lei de terrorismo sancionada aqui no Brasil em 2016. Uma outra preocupação dos ministros é que, caso ele fosse extraditado, poderia passar por um julgamento imparcial na Turquia e que violaria aí os direitos humanos. Os ministros também decidiram retirar todas as medidas cautelares que tinham sido impostas a ele. Essas são as informações e agora segue com vocês. Eu volto ao estúdio.